você está no Arena EE. Eu sou a Alessandra Gonzaga. Eu, Marcelo do Carmo, e hoje a gente tem companhia aqui, né, Ali? Hoje temos companhia, Éden Paz, essa pessoa maravilhosa que tem aqui na minha frente. Maravilhosa é bondade da Ali. Bom dia. Eu quero dar uma lida no teu currículo primeiro, Éden, tá? Fica à vontade, pode ser bom Fique dia, à vontade para ficar tarde. constrangido. Bom dia para nós aqui do estúdio. Se não tivesse acostumado, né? Vai e comete a gafe do bom dia, né? Não tem problema. Mas seja como for, seja boa noite pro cara. Cara, escuta bom dia. Em já, algum lugar né? é dia, não tem problema Em algum nenhum. lugar há de ser dia. Né? Então vamos lá. O Éden tem mais de 30 anos de experiência em gestão. Ele é especializado em serviços compartilhados, RH e processos de negócio. Ocupou cargos estratégicos em grandes corporações como o Whirlpool, Scania, Gerdau, CCR e é fundador e lidera a consultoria Consulpar CGP Associates, que é nosso super parceiro aqui no Arena EE, vocês sabem disso, né? A gente sempre traz a Consulpar aqui. Graduado em administração, incluindo MBAs em gestão financeira, controladoria e auditoria e executivo internacional, além de especializações em governança, nova economia, inovação e IA para negócios e governança. Essa eu não sabia, Éden. Eu estou em curso. Olha lá, total, hein? E essa semana, junto, comecei um outro na Dom Cabral de inovação voltada para resultados. Viu Olha lá. só, gente? Não Se vocês podemos parar de acharam estudar, que o né? Marcelo éramos incansáveis, acabamos de ver alguém pior, hein? Sim, Nossa Mas Senhora. ainda. Então, olha só, tem como propósito pessoal impulsionar organizações rumo à inovação e crescimento sustentável, apoiado por uma visão estratégica e liderança transformadora. Ser um líder visionário com profundo comprometimento com a excelência em gestão, serviços compartilhados e desenvolvimento de pessoas. Isso foi o que eu consegui fazer das Marcelo 2 fez um páginas, né? Porque Sim, incrível, né? senão a gente ia ter que ter um podcast de 2 horas aqui para falar do Éden. E eu preciso, antes de passar aqui a palavra para o Éden, eu só quero trazer mais uma informação para nós aqui, para os nossos ouvintes. A gente está entrando no mês da otimização de resultados, certo, Mar? Isso aí. Então, a gente saiu do mês do otimismo, já estamos ainda com a vibe do otimismo e estamos chegando no mês da otimização de resultados. E a gente pensou, quem que vamos chamar? Éden. Resume Mr. essas Resultado. duas... Não é? Então, seja muito bem-vindo. E agora sim, pode dirigir ao pessoal aí o que tu entende disso tudo para trazer para nós, Éden. Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado, né, pelo convite, por estar aqui dividindo com vocês nesse espaço super bacana que vocês aqui estão, mudaram para cá recentemente. Então, parabéns, o espaço é muito bacana. Segundo, o currículo é desse tamanho, Marcelo, eu não vou dizer o motivo, né? Vou dizer que é experiência, para não dizer que é idade, né? Certidão de nascimento, que é culpado. O DNA, né? Data de nascimento avançada, quilometragem, 10 mil horas, enfim, como a gente queira chamar, né? Mas é por isso, o tempo vai passando, você vai tendo a oportunidade de experimentar, né? E vivenciar diversos desafios, diversos momentos na jornada. Então, por isso do currículo aí um pouco extenso. A gente brincou aqui da formação e tal, né? Mas longe de vocês que são mestres, doutores e tal, a gente vai só tentando se atualizar, né? Com o que o pessoal chama aí de lifelong learning. Né? Isso. E na verdade, assim, a gente vai direcionando algumas formações complementares para que a gente possa continuar contribuindo, né? Para que a gente possa manter o nosso legado de ajudar de alguma forma e devolver para a sociedade tudo aquilo que a gente recebeu ao longo desse período todo. Legal. Então, a gente precisa estar, no mínimo, o que esse pessoal está falando aí de IA, de machine learning, não sei o que, a gente precisa, no mínimo, entender, ter uma noção desse conceito para poder contribuir. Mas já dá para fazer um primeiro gancho aqui, mano. A gente conectar IA e resultado. Porque a gente é de uma geração, já que a gente falou aqui da certidão de nascimento, em que a gente começava um projeto, começava uma ideia e a gente ia ficar meses em cima de uma possibilidade de chegar numa possível solução. Hoje, se tu souber o bom comando que tu vai dar para IA, tu vai receber um resultado quase que imediato. Então, isso tem efeitos positivos, é claro, faz a gente se sentir, uau, agora o que eu posso fazer com o resto de vida que me sobrou, né, do que eu não fiz.
trabalhando nisso, né? Mas eu acho que traz também o imediatismo, a ansiedade, todos os efeitos colaterais dessa aceleração. Queria que vocês comentassem um pouco isso. Como é que o mundo dessa resposta rápida está mexendo com a gente, né? Não, e uma coisa que eu quero aproveitar para a tua presença aqui, Eden, desde que a gente se conheceu lá há algum tempo, né? Foi 2004, 2005? Por volta de sabe? 2005, 2006, logo que eu cheguei no Rio Grande do Sul. Mais ou menos 20 anos atrás, O Eden, gente. na época, trabalhava na Gerdau, na área de serviços compartilhados. E aí, tudo aquilo que a gente ouvia na época dos serviços compartilhados, né, a gente está ouvindo de novo com a história da inteligência artificial, e a gente já tinha ouvido na história dos sistemas. Quando começou a vir a parte de implantação de sistemas de ERP nas organizações, toda a onda do downsizing, acabou o emprego, para onde é que eu vou correr? Aí vem a implantação dos serviços compartilhados, nossa, é uma questão de enxugamento, e agora com a inteligência artificial, agora acabou o emprego de vez. Agora Sabe assim, no meu tempo de vida, eu acho que é a terceira vez, né, que apertem os cintos, né, o emprego sumiu. Mas não é isso, né, Eden? É uma ferramenta para você, não é substituir, é tirar o melhor. Mas não quer dizer que não acaba gerando essas sensações, não acaba gerando essa aversão. Então, tu que já passou, com certeza, pela fase, né, da terceira revolução industrial, ERPs, pela fase da busca de eficiência, com CSCs, e agora tu está entrando de cabeça na inteligência artificial. Você tem essa percepção também que as pessoas têm medo, e como lidar com isso, Eden? Então, assim, até recentemente eu fiz um post aí onde eu falei justamente sobre isso. Eu falei, você não vai perder o emprego para IA. Você vai perder o emprego se você não souber usar bem a IA. Isso aí. Então, o desafio que a gente tem para esta geração, e a IA é um dos exemplos, que é uma plataforma de soluções que a gente não tem ideia. Se a gente olha, e não é propaganda aqui, mas se você olha lá o Gartner ou qualquer outro instituto, você vê a curva de... É quase que uma exponencial a quantidade de soluções que você tem. Isso. E quando você cai dentro do IA, então, você já tem, brincando aí, 15 mil, no mínimo, aplicações sobre IA, para resolver itens diferentes. Nossa, eu não sabia disso, Eden. Tem sites de ferramentas. O ChatGPT-4 aí, eu fiquei então, mas nesse apavorada ano, olha a velocidade disso. Nesse um ano, você tem sites onde você vai conseguir olhar e vai identificar lá mais de 15 mil soluções dentro da IA. Nossa. Né? Então, é alguma coisa assim que é exponencial mesmo. Né? Em relação ao emprego, Marcelo, ao comentário que você fez, sim, e aí a gente pode voltar um pouco mais atrás, né? Pegar lá no começo da Revolução Industrial, sim, é mesmo, quando entra a máquina a vapor, quando entra não sei o quê, agora acabou o trabalho. Mudou do artesão para o industrial, assim como vem evoluindo. Aonde que eu vejo um gap e um ponto de preocupação? Você sair do artesão para o industrial, apertando um parafuso, fazendo uma montagem, o desafio não é tão grande. Você sair de cara crachá, como eu costumo brincar, para você ter que interagir com um pensar um pouco mais evoluído no sentido do famoso prompt, né? E já tem, inclusive, aplicativos te dando o prompt que você precisa. É uma coisa assim maluca, né? Já tem a IA para te ajudar a conversar com a IA. Para ajudar a conversar com a IA. Então, mas assim, se você não tiver um mínimo de conhecimento, vai ser difícil de você acompanhar. Então, eu acho que o nosso desafio vem da base de educação. Eu acho que esse vai ser o grande desafio que a sociedade vai ter nesta transição. E aí eu puxo um gancho para aprendizagem socioemocional. Porque eu me lembro que há anos atrás, eu e o Marcelo, a gente descobriu, acho que uns 3 ou 4 anos, não estava se falando ainda no tanto que se fala hoje da IA, a gente estava no meio da pandemia, talvez, ou um pouco antes até. Lembra daquele livro, a Inteligência Emocional da Máquina? O Coração da IA. O Coração da IA, porque o livro era sobre, depois a gente disponibiliza para o pessoal, era sobre as primeiras descobertas de como a inteligência artificial consegue ler emoções humanas. E aí tem muitos aplicativos que a gente ouve falar dos chineses, que conseguem mapear pelo biorritmo, pelas expressões faciais e conseguem ler uma pessoa. E aí eu brincava nos cursos de inteligência emocional, eu digo, não é possível que as máquinas vão aprender antes da gente, né? A ler emoções.
Então, tu acha que hoje isso também faz diferença, Éden, saber essa leitura emocional da gente quando a gente está interagindo com a IA? Como é que é isso, hein? Então, hoje a gente tem recursos tecnológicos que a gente não tinha, não vou dizer há pouco tempo atrás, porque eu me recordo de uma palestra do meu amigo Marcelo, acho que nosso primeiro ou segundo Coffee.net, Nossa, maravilhoso. onde ele trouxe que em 1956, se não me engano, foi cunhado a primeira vez o termo da inteligência artificial. Uhum. Né? Não sei se você se recorda, você trouxe até um Harvard, artigo de Harvard e tal. E é um fato, a inteligência artificial começa lá a ser estudada mais profundamente lá. Ela só ganha a popularidade que tem agora, porque hoje a gente tem recurso tecnológico com capacidade computacional que permite esses processamentos nesta velocidade para trazer a um custo razoável, né? Então, assim, e aí você vai para a computação quântica, né? Que você já tem Google, Apple, várias IBM trabalhando. Eu não tenho nem noção qual é a capacidade, Marcelo, de uma computação quântica tem de processar. Eu sei que são N vezes mais potente e muito mais rápida do que a computação normal. Então, como ele aprende através de inputs que nós damos, e se a gente pega uma Alessandra, uma expert no assunto de inteligência emocional, e coloca isso dentro da máquina, a máquina vai aprender... Vai sugar a Alessandra inteira. Vai aprender, e com a capacidade que ela tem, ela pode não identificar coisas novas, perfis novos que você, com a tua sensibilidade, talvez consiga. Mas grande parte disso, eu de verdade acredito que sim, vai ter essa capacidade. Incrível, né? É incrível. Eu acho que o nosso principal desafio, né, Éden, a gente começou brincando aqui na leitura do teu currículo, tu até mencionou o Forever Learning, né? Essa nossa postura de predisposição a aprender esse mundo novo aí. Eu acho que todo mundo aqui deve conhecer alguém de mais idade, né? Tem um monte de meme na internet, né? Alguém ensinando o avô ao avô, né? A configurar o celular, né? E que esquece a senha. Lembra quando apareceram... Eu não vou citar quem da minha família, mas que acha que quem posta no Facebook posta para ela. Né? Começou as redes sociais. Né? Aí que essa tia tá me mandando foto aqui, né? Aí a pessoa tentava entender o que acontecia e chegava uma hora a pessoa desiste. Né? É uma coisa assim de incredulidade primeiro e depois de desistir porque é muito complicado. Isso. E aí a pessoa acha muito complicado e ela repele. Que vem a ser a própria ansiedade diante desse desconhecido, desse eu não sei mexer com isso. E isso, né, o Éden como gestor de RH, você já deve ter feito orientação a diversos funcionários ao longo da tua carreira, processo de coaching, né, porque há um tempo atrás, né, já que a gente não cozinha na primeira fervura, não tem essa coisa assim, ó, vai lá e faz um curso. Era on the job. Tá? O on the job training, senta aqui, vamos aprender. Ainda e vai ser cada vez mais determinante, porque não vai ter um curso onde você vai sentar lá e alguém vai abrir tua cabeça, né, e encaixar um chip e você vai fazer download coisa tipo boa, Matrix. Hein? Cuidado. Cuidado, hein? Cuidado que já tem. O Elon Musk está desenvolvendo isso, né? Mas para falar desse negócio do Elon Musk, Eden, que ele está mexendo Neurolink. Neurolink, ó, o Arthur assoprou aqui para nós. Mas até a gente chegar no Neurolink, que tem, mas vai ser um primeiro olho da cara, né? Como toda nova tecnologia. Mas vai ter alguma casta. Já pensou a gente ter que nem o Arthur aqui na minha voz, um upload? Mas é frustrante, Ali. Essa que é a questão, você lidar com a frustração. E tu como professora de faculdade, tu como gestora, eu também como professor de faculdade, como é difícil você convencer alguém a aprender alguma coisa. Primeiro, tem questões geracionais. Tem a nossa geração que é assim, self-made, né? Então a gente sempre foi autodidata, a gente sempre procurou, a gente sempre leu. Se você chegar na tua casa vai ter uma biblioteca, né? Mas as gerações vão mudando, né? Tem a geração do já nasceu sabendo.
A Marcela é revoltada com a geração Z. Sem generalização. Não leiam por mim, tá? Eu não quero meus queridos são ouvintes tendências, geração Z. são tendências, né? Eu sei que geração Z tem vários recortes, dependendo até da classe, né, econômico-social da pessoa. Claro, pra poder Mas é muito ter acesso. difícil lidar com a frustração de eu não sei isso. E aí a tendência inicial é, eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Tá, e aí, Éden, Então- como é que tu tá lidando com isso? Porque tu também tem uma questão aqui, só pra pimentar um pouquinho essa pergunta do Marcelo. Tu teve a experiência como líder coach, da tua equipe. Tu tem a experiência com os teus pares, com os teus sócios. Como diretor de RH. Em breve, né? CEO da rede, né? A gente deixa assim o spoiler, né? Que a rede, a gente já vai contar aqui para você sobre a rede. O Éden é a nossa principal liderança ali, ajuda a articular todos nós. E então, como é que você entende que o nosso papel aqui como liderança, transmitir isso para as pessoas, Facilitar tirar um esse pouquinho, aprendizado. facilitar, perfeito. Assim, não tem, acho que, uma receita Uhum. de bolo e não tem um único caminho. E não é resposta de consultor essa, tá? Uhum. Mas, senão depende, né? Depende. A resposta Aliás, vale eu pra todo aprendi essa também com um amigo chamado Marcelo do Carmo, quando prestava consultoria para mim lá na Gerdau. Olha lá. Né? Há tempos Eu lembro de atrás. uma vez ele falando, depende, mas não é consultoria. Não sei se você se recorda disso, Que o mas eu consultor é aprendi aquele com cara você. que dá um conselho tão óbvio, né, que Ele insulta, né, insulta. que é uma consulta, né, então... Mas às vezes você precisa ouvir Sim. de fora, de uma terceira parte, Centro de casa não faz para milagre. que Uhum. faça... Puxa, é verdade, não é o teu consciente, é o subconsciente ali Uhum. cutucando, vem alguém e fala, mostra as mesmas evidências que você já Uhum. tinha visto, mas você olha diferente. Uhum. Fala, puxa, é verdade, tá certo, vamos por aqui, né? Mas tentando voltar ao contexto aqui, assim, como estava dizendo, eu não vejo uma receita de bolo, Uhum. mas a forma que a vida me mostrou na prática é estar junto, Uhum. apoiar as pessoas a acreditarem que elas são capazes de fazer. E aí você tem N formas de fazer. Uhum. Recentemente, na última posição na CCR, como diretor do CSC de lá, o CSC da CCR é antigo, tem uns Explica 20 pro anos. pessoal o que é o né? CSC. A CSC gente parte do princípio, é um né? que centro o pessoal de serviços compartilhados, onde você faz a gestão de todas as atividades de back-office das organizações. Então, RH, não a parte de desenvolvimento, mas a parte operacional de RH, parte de finanças, contabilidade, facilities, cadastro, enfim, todas essas atividades você centraliza para atender um grupo empresarial, um conjunto de empresas, enfim, com foco em eficiência, em custo, em melhoria, e agora, não só com esse foco, mas porque 80%, 90% dos dados da empresa passam por um CSC, também com a ajuda da tecnologia, a trabalhar de forma analítica, preditiva e saindo daquele viés operacional para, no mínimo, um foco tático, quanto não até estratégico. Então, isso é um pouquinho do CSC, que nasce para reduzir custo e hoje já contribui até para agregar valor, com informações de valor para tomada de decisão de negócio, né? Mas, então, voltando ao exemplo do CSC, é um CSC maduro, que já tinha muito tempo, né, mas em que havia se perdido um pouco todo esse conceito de eficiência, de melhoria e de potencial. Era visto até talvez como um patinho feio ali, um mal necessário, coisa desse tipo, né? E a primeira coisa que eu tentei fazer foi resgatar, né, o brilho de pertencer a um centro de serviços. Então, a gente... quando eu falo investiu, não é nenhuma fortuna, assim, investiu troco perto do que se possa imaginar, e fizemos todos, deve conhecer também não estou ganhando nada aqui para fazer propaganda, mas é um livrinho básico e antigo, deve ter lá seus 30 anos pelo menos, Gerenciamento da Rotina do Falcone. Sim. Né? Falcone. E a gente rodou o Cumbuca 14 encontros com os 700 funcionários que eu tinha. Nossa. E vocês precisam de ver a transformação quando a pessoa começa a entender a importância do seu papel, mesmo lá na célula daquela ponta. Que ele não precisa estar num cargo de comando para ele poder contribuir e trazer resultados. Então, ao final, a gente tinha lá 80 e tantos grupos, saíram mais de 40 projetos, premiamos 15 projetos. Então, não tem uma receita de bolo,
mas você mostrar para as pessoas. E não adianta eu falar, você é capaz, mas às vezes elas precisam de algum apoio. Não pode ser um discurso vazio. Eu gosto de trazer aqui como exemplo Falcone, gente, porque essas práticas que davam um norte, o que tu vai planejar, o que tu vai de alguma maneira medir, como é que tu vai controlar isso, como é que a tua rotina vai considerar esses parâmetros. Para a CSC isso é fundamental. Nossa, isso organiza a pessoa. Boa parte da nossa resposta emocional vem de não saber aonde alocar os meus esforços. O que eu faço primeiro? Para que lado eu vou? O que é prioridade? Será que eu estou entregando o que esperam de mim? Então, são dúvidas que tu fica até mexido. Afinal de contas, isso é gestão ou isso é ligado ao emocional, né? E é um pouco dos dois. Então, porque é a tal gestão de pessoas. Você ajuda a fortalecer a emoção quando você dá as ferramentas e mostra que ela é capaz. Que legal. Então, esse é um caminho. Um outro caminho que eu gosto muito é do Job Rotation, né? Que a gente acaba ali fazendo junto e que as pessoas aprendam ali, trocando de posições, trocando de cadeiras. Né? Então, na Gerdau eu tive bastante oportunidade de fazer isso. Então, com equipe grande também, lá eram por volta de 300 pessoas, e a gente conseguiu rodar algumas pessoas, algumas que hoje viraram líderes, alguns estão como executivos, como diretores hoje aí no mercado. Então, você vê o resultado disso, é desse legado que eu falo que é bacana você poder ver o resultado, em cima de pequenas ações. Pequenas ações. Interessante que o foco passa a ser a ação. A experiência em si de estar num novo contexto, de alguma maneira organizado. Enquanto tu fazia apoiado, isso... né? Tá, mas isso que eu ia te perguntar. Enquanto tu fazia esse convite à ação, tu percebeu resistências e tu percebe coisas geracionais, que nem a gente comentou antes, Éden? Então... Aí nós vamos entrar numa polêmica. Esse aqui é o bom. Agora vai dar corte. Ó o corte. Assim, claro que tem diferenças de gerações e características próprias de cada uma delas, né? Mas quando você convida e mostra a experiência para a pessoa, independente da geração, se ela acreditar, ela vai com você. Se ela acreditar é que muda muito de geração para geração. Mas a geração do... como é que você falou? Do que vem pronto ali, que tem a informação eu já sei pronta. Tudo. Eu já sei tudo. Né? Nasceu sabendo. Já nasceu sabendo. E assim, para nós talvez seja um pouco mais difícil, Marcelo. Mas aquilo que você precisava ir na biblioteca, ler 50 livros para chegar na resposta, que ele em um clique vai chegar, ele pode até não ter o mesmo embasamento conceitual profundo que você tem, mas ele tem a resposta, que é suficiente para aquilo. Então, o cuidado que eu vejo que a gente tem que ter é assim, será que ele entendeu aquela resposta, aquilo que ele está me trazendo como solução, ou ele só pegou Ctrl+C, Ctrl+V? Eu não acredito em Ctrl+C, Ctrl+V. É esse o cuidado que a gente tem que ter. Então, quando você explora os famosos 5 porquês, não precisa nem 5, às vezes 3 porquês, né? Você já chega se a pessoa entendeu ou não aquilo que ela está te trazendo. E quando isso acontece, você pode desafiá-la e não confrontá-la, mas desafiá-la a, quem sabe, buscar mais subsídios para sustentar aquele projeto, aquela proposta, aquela iniciativa. Né? Tu sabe, Ellen, que eu tive a oportunidade de... Estou dizendo isso do dia a dia, né? Que a Ali me perguntou, sim, são coisas que a gente vai... Esse convencimento tem que acontecer. Eu tive a oportunidade, junto com a Ali, né, de passar por diversas linhas, né, de pensamento ou de abordagem. Até eu gosto do termo que a gente já usou aqui várias vezes, que é a consciência, né? O que é consciência? Quando o mesmo conceito você consegue chegar a essa conclusão de diferentes pontos de partida ou diferentes linhas teóricas. Então, se você vai para uma abordagem de administração, é isso. Se você vai para uma abordagem de psicologia, é isso. Se você vai para uma abordagem de economia, é aquilo. E um dos conceitos, né, que para mim eu mais me deparei com ele de diversas formas, é a tal da produção de sentido, o sense making. Né, me apaixonei pela primeira vez com um camarada chamado Carl Weick, né, que ele tem, inclusive, a teoria da produção de sentido. Onde é que a coisa chega? Para você mudar, para você comprar uma ideia, para você se engajar, você não vai fazer se aquilo não fizer sentido para ti. Né?
Então, quando tu pega uma ferramenta como o método da Kumbuka, ou qualquer que seja a ferramenta, tem que ser uma ferramenta ou tem que ser uma abordagem que instigue, mas tem que dar espaço para o cara poder pensar e poder chegar à conclusão. Porque ninguém produz sentido passivamente. A produção de sentido, o cara tem que se engajar e tem que ele chegar às Ele tem que conclusões. comprar a ideia. Aí que tá, ele tem que você tem que fazer com que o cara chegue lá por si só. Se você chegar lá e falar é assim, fala, não é, né? Mas se ele chega lá, tá, é assim. Mas uma coisa que ajuda nesse sentido, quando você está em grupos ou um número maior de pessoas, é natural você, esse exemplo que eu dei, você trazer esse método para fazer uma base conceitual, para alinhar um conceito mínimo entre todo mundo, para que as pessoas entendam os seus papéis, as suas responsabilidades, e você escuta ao término das reuniões, isso não serve para nada, isso não... Aqui na minha área isso não se aplica. Né? Você tem áreas as mais diversas possíveis. Só fala, mas não vai fazer. Né? Mas quando o grupo todo começa a trazer resultados, começa a gerar valor, no mínimo a pessoa pode até não abertamente não dizer assim, putz, eu estava errado. Né? Mas ela começa a entender que, olha, esse negócio está gerando valor e está acontecendo. Isso só acontece se a liderança for transformadora, Ali, que você comentou no início. Se você acreditar naquilo que você está propondo, que é para transformar as pessoas, não o processo. O processo você muda em 5 minutos no papel, e a tecnologia coloca te ajuda, no sistema e está claro. resolvido o problema. As pessoas podem obrigatoriamente seguir aquele fluxo, mas podem não concordar e não fazer e pensar daquela forma. Então, quando você convence através do exemplo, da participação, né, é muito mais forte, Marcelo. E quais são essas ferramentas dessa liderança transformadora? Presença, resiliência, porque você vai bater a cabeça na parede. Vai ouvir que não dá certo aqui. Síndrome de Gabriela, né? Isso, já foi sempre assim. Aqui é sempre então, tenta, nunca consegue. Coitada da Gabriela, né? Mas, coitadinha da Gabriela. O problema do Jorge Amado. Mas, então, assim, acho que resiliência, uma atitude, assim, um espírito inquieto, de não se acomodar. Não é mais do que resiliência, de você não se acomodar e não achar que tudo bem, deixa esse grupo de fora. Não posso deixar ninguém de fora. Tem que trazer todo mundo, se eu acredito naquilo. Né? Claro que nem todo mundo vai, né, Marcelo? A gente sabe disso. Mas se a maioria vai, você consegue fazer essa transformação. Então, você provocar no bom sentido, você dá espaço para que as pessoas, você falou do pensar, mas mais do que pensar, elas coloquem o contraditório ali e tragam os elementos. E em alguns casos, puxa, é verdade, aqui isso não vamos aplicar desta forma, mas vamos por esse outro caminho, porque a gente precisa chegar lá. Né? Isso tem tudo a ver com a... Desculpa, eu te cortei. Por favor. Não, isso tem tudo a ver, né, com a competência do mês, que é orientação para resultado. Sim, ele parece que está nos dando a bula da Korn Ferry. Porque, assim, ó, parece que o Eden se você pegar o material da Korn Ferry, né, essa competência de orientação para resultado... Eu até vou ler aqui para nossos leitores. Mas qual que é a essência? Depois você até lê aí, só para não perder o raciocínio aqui. A essência é que, quando é o resultado que importa, não precisa ser do meu jeito. Então, o cara que tem orientação para o resultado, olha, precisamos chegar a esse ponto aqui. Quem tem ideias? Qual é a melhor ideia? Não precisa ser faça assim, faça o que eu digo. Né? Então, o cara com orientação de resultado, ele não é que ele tem um ego fraco, mas ele não tem a vaidade de o ego tem que ser do meu fortíssimo. jeito. O ego fraco é justamente eu diria que é o ego forte, porque ele aceita e sabe que ele está ajudando na condução. Ele não precisa de uma alimentação para o seu ego. A ideia ser dele. Isso. Então é o cara que ele sabe reconhecer, sabe dividir o crédito, sabe incentivar. Ele não precisa estar à frente da coisa. A ideia não precisa ter sido minha. Então, ele está ali como um agente de mudança. Muito pelo contrário. Para você conseguir essa liderança transformadora, você precisa trazer né, as luzes, o brilho para as pessoas. Para as pessoas. Porque se ficar só em você, as pessoas
começam a desacreditar daquilo, por mais que elas vejam o resultado e tal, mas é para ele, tá vendo? Só ele que tá levando os louros ali, eu que fiz, ele que tá lá. E, na verdade, ninguém faz nada sozinho, ainda mais hoje em dia. Né? No passado, até pode ser quando você dominava um conhecimento, né, que meia dúzia no mundo tinha. Hoje o conhecimento está na palma da mão, literalmente. Não, e os contextos são mais complexos. Fica cada vez mais difícil para uma pessoa só, né, ter todas as respostas e analisar todas as variáveis. E não tem. Não tem. Que interessante. Eu estou fazendo várias conexões, vocês falando aqui. Primeiro que eu me lembrei do último livro do professor Daniel Goleman, que é o Optimal. Que é o Achieving Excellence todo dia e tal. Ele e o Carey Charnish, né? Ele e o professor Carey Charnish. E o que nesse último livro, que a gente acabou de receber, eu tenho que trazer também aqui Fica para o próximo né? A gente acabou de receber, porque ele acabou de lançar nos Estados Unidos. Nesse último livro, ele está trazendo uma inquietação que ele tem nos últimos anos, que é de que as pessoas entendem que a inteligência emocional é uma coisa dos indivíduos. E que cada pessoa sozinha lá tem a sua inteligência emocional, inclusive nas suas dimensões interpessoais. E o que ele vai trazer é que, de fato, existem organizações que promovem esse ambiente emocionalmente inteligente. E isso que tu tá trazendo para nós, de novo, parece que foi encomendado. Mas foi? Mas foi, né? É que a gente sai do que seria o autocontrole emocional de uma pessoa para atingir resultados e a gente entende essa pessoa como um líder, um catalisador dos esforços de um grupo. Né? É isso que eu achei fantástico. Catalisador é uma palavra, eu acho, muito boa para esse processo de transformação. Um líder transformacional, ele tem que ser catalisador. Ele não tem que ser o brilho, ele tem que ser o catalisador disso. Que legal. E a outra coisa que eu acho que é assim, muito importante ainda respondendo, Marcelo, é você entender, porque a gente sabe, mas é entender e aceitar que as pessoas são diferentes. Que as pessoas têm comportamentos diferentes. E que você reconhecer isso no dia a dia e você, de fato, genuinamente, estar próximo das pessoas. Então, se você sabe que alguém na tua família está passando por um problema de saúde sério, por exemplo, né? E você está vendo que a pessoa está ali, cabisbaixa, tal, e não sei o quê. E aconteceu um problema lá, e você chega e chuta, né? Dá uma bronca, né, para não falar alguma outra coisa aqui, te falta sensibilidade. Então, o catalisador tem que ter essa sensibilidade, não é passar a mão na cabeça e aceitar o erro, mas é saber a hora certa, é tentar entender que aquele momento talvez não seja o mais adequado, você vai lá, vai pedir para alguém contornar, resolver aquele problema e depois você vai resgatar aquilo para trazer. Cara, essa pessoa vai ser grata para você o resto da vida, porque ela entende que ela é respeitada. Quando a gente fala uma escutativa, a escutativa não é só quando a pessoa fala. É todo o contexto que envolve para você ouvir o que está acontecendo. É uma leitura ativa, né? Do outro. É mais importante do que só ouvir. Claro que ouvir é importante, né? Mas então eu acho que a outra parte é você entender as diferenças, entender o contexto, né? E fazer esses ajustes durante a gestão. Eu lembro de um outro livro do Carl Weick, que é... Tema de casa, passei esse mundaréu de livro depois. Gestão de organizações complexas. E é bem no que você falou, Ali. A gente está indo cada vez mais saindo do te controla, né, para não, olha o todo, né, olha a equipe. Então, assim como o Goleman no Optimal, ele traz o conceito da organização emocionalmente inteligente, não do líder emocionalmente inteligente, o Weick traz o conceito da organização aware, a organização consciente. E o que o líder faz para ter uma organização consciente? É justamente isso que tu falou, Eden, é valorizar cada um dos indivíduos, mas num grau que não é só você, líder, que sabe das competências da Alessandra, você, líder, que sabe das competências do Marcelo. Você faz com que Alessandra e Marcelo se conheçam em sua plenitude. Porque todo mundo, sem exceção, é mais do que a função. Né? Então, tem um cara ali, o Zé. Né? O Zé, ele hoje, ele está ali Vamos pegar aqui uma experiência comum. Ele lidera a contabilidade. Então o cara, né? Mas o Zé, antes de liderar a contabilidade, ele também foi
Pô, e o cara tem um dom para gerenciar crédito e cobrança para negociar, né? Você sabia disso? Não, não sabia disso. Como você não sabe disso? Como você tem uma pessoa que é muito maior do que uma função e você não conhece todas as competências, toda a experiência, todo o legado e tudo que essa pessoa pode fazer? Bom, vou te interromper, Claro. mas bom seria se a gente tivesse team buildings, né? Com todos, porque um bom team building te permite conhecer com quem você Essas está. forças. Conhecer as forças, as fraquezas, E aí, né? As a oportunidades. coisa que tu falou do né? Falcone, de trazer a Cumbuca, onde é que a gente tira a capa do gestor X? Pega um problema e junta uma equipe, faz um esquadrão, faz um squad. Porque aí quando você joga um problema e as pessoas têm que resolver o problema, essas competências aparecem. Então, uma forma de você desenvolver esse team building é você oferecer para as pessoas oportunidades de solucionar desafios que saem da Mas sabe gestão o que da eu falo rotina. mais do que isso, assim, mais de se conhecer mesmo, no sentido de quem é o Marcelo. Aham. Porque às vezes ele até pode ter a resposta técnica ali para a área de crédito Sim. e cobrança, por exemplo, como um bom negociador. Ah, sim, tem tá? que conhecer como pessoa também. Mas assim, se você conhece aquela pessoa, sabe como o que ela pratica, no sentido de como que ela age fora da organização. Porque às vezes a gente vai para a organização, né, ainda, e muita gente ainda se veste a roupa da organização e é assim. Só que você não sabe que fora tem uma banda de rock, faz paraquedismo, e não sei o quê, e dança, e não sei o quê. E tudo são competências que poderiam ser utilizadas. Claro. Que você não... Eu tenho um cliente que ele trabalha com ciclismo, ele é ciclista profissional e trabalha numa área de planejamento. Aí tu vai pensar, nossa, ele não é o típico cara de planejamento, né? Que é aquele que a gente fazia do livro, né? O cara com óculos fundo de garrafa que desenha. Pensa a planejamento de fábrica, um troço super pesado, né? E é um cara todo descolado. E a gente tem que abrir a cabeça para essas combinações humanas que estão cada vez mais complexas, como tu falou, Elimar, também. Então, a gente está tendo um novo jeito de olhar o ser humano, que não é mais só nem a função e nem aquela pessoa física que na pandemia a gente teve que conhecer, né? Até os parentes, o cachorro, o gato do cara, a gente conheceu. Quem tem gato em casa, a gente ficou sabendo. Todo mundo, a gente ficou sabendo. Então, acho que agora está na hora de integrar um pouco dessa visão do todo, né? Eu ia fazer uma provocação. Desculpa, Éder, tem mais alguma coisa? Eu só queria, antes da gente talvez sair um pouco, a gente tem um privilégio, né, Marcelo? A Alessandra é mais novinha um pouquinho, mas a gente tem um privilégio e um diferencial. Isso não é valorizar o que a gente tem, mas assim, nós tivemos oportunidade de ver a transformação do mundo, né? Literalmente de sair do cartão perfurado no computador, certo? Para a computação quântica com IA. Nós passamos, você falou da reengenharia, do downsizing, da centralização, descentralização, e tudo que se passou nesse período. A gente tem uma visão, talvez, e uma oportunidade única de ajudar quem está aí. De passar isso para essas pessoas. Esse que era o caminho do que ia dizer. Tá vendo? Desculpa. A gente está exatamente alinhado. Desculpa nada, isso só mostra que a gente está no mesmo campo de entendimentos aqui. Eu ia comentar exatamente isso. Eu ouvi essa semana, em alguma dessas olhadas na internet que a gente faz aí para o que está acontecendo nas timelines, e eu vi um vídeo de uma pessoa dizendo: nós somos a última geração, pensando assim, pessoas acima dos 40, para nós deixar bem aberta essa conta, 50. Tá? 50. Nós somos a última geração que teve acesso a um mundo sem internet. Nós somos a última geração que conheceu uma realidade sem smartphones. Eu lembro, e eu adoro essa sessão nostalgia, porque não é só porque eu me sinto representada de um tempo que a gente viveu e que outras pessoas não viveram, mas porque mostra que a transformação ela começa com a capacidade de giro de aprendizagem. Então, aqui eu sim reforço o poder da geração acima de 40, porque a gente teve que lidar com transformações altamente disruptivas. Eu lembro quando eu vi no Fantástico, apareceu o primeiro telefone que não precisava de fio.
sabe? A gente estava falando sobre isso. E o Marcelo lembra que teve acesso antes de mim. E eu ouvi essa notícia em Não, Alegrete. o Éden teve tinha porte de arma, né? Aquele tijolão. Aquele negócio, né? Eu lembro de ouvir isso no Alegrete, no interior, e o Marcelo já tinha visto em São Paulo, porque ele estava lá no centro do Brasil, que era São Paulo, das super alterações, que já tinham alguns telefones sem fio com alto alcance, né? A pessoa conseguia circular dentro de casa sem fio. Mas antes do celular ainda, o telefone sem fio. Era só fone, era só com aquela coisa da bateriazinha do telefone que ficava perto da base. Mas eu nunca tinha visto nem o telefone sem fio. Então, quando eu vi uma pessoa caminhando na rua e falando num telefone, eu lembro que foi ver essa imagem, sabe? Então, eu queria que a gente, sem querer fazer sessão nostalgia, mas já fazendo, aí a pergunta é para os dois. Como é que a gente ser esta última geração que teve acesso a um outro mundo, que não tinha tudo isso, como é que isso pode contribuir, não atrapalhar para a gente ser essa possibilidade de catalisador aí, como a gente falou antes? Eu acho que depende muito da nossa atitude, Ali, porque eu poderia estar acomodado, terminando a minha carreira executiva, sem decidir empreender, sem decidir continuar contribuindo, como você leu ali do propósito, né? De deixar um legado e de fazer alguma diferença, inclusive para os meus filhos, né? Porque, querendo ou não, a gente acaba sendo exemplo. Então, quando o Luigi olha para mim, o Luigi é o meu filho, ou a Constanza, que é minha filha, olham para mim, os dois até têm... Um dos cursos dos dois é comum. Nossa, pai, você trabalha demais. Né? Mas a gente vai aprendendo e vai também dando valor para aquilo que é importante. Mas nesta linha do que você estava dizendo, a gente tem que ter a atitude talvez mais adequada, que é assim, o que eu posso fazer para trazer essa experiência toda, esta bagagem toda que a gente teve a oportunidade de viver. Eu brinco assim, né? Mas é verdade. Quem fez curso de datilografia? Eu. Né? Escola técnica em Alegrete. Quantos toques por minuto? 60 words per minute. E aí Era você... lá. Meu emprego nos Estados Unidos. Cara, a gente não tinha computador, a gente tinha máquina de escrever. Né? Em 86, quando eu tive meu primeiro emprego profissional, eu trabalhava com uma telinha verde, com DOS, tá certo? E imagina fazer tabulação de pesquisa salarial. Nossa. Pesquisava Volkswagen, tinha 35 mil funcionários, papeletas na mão, e o computador, na verdade, era um grande Excel, quando muito, que era o Lotus 123, talvez o Marcelo se recorde disso. Né? Tu usou isso aí, mano? Sim. Essas coisas eu sou muito novinha, eu não sei o que eles estão falando. Não, mas é isso que eu tô querendo. E assim, aí se você tem a atitude de não parar, né? Do Learning Forever, né? Como você acabou de citar aqui, você acha que você pode usar tudo isso a favor dessa geração. Mas uma observação que eu talvez faça é assim, será que daqui a 40 ou 50 anos o jovem que está começando hoje vai olhar para a experiência dele, porque eu não sei qual vai ser o tamanho da transformação, eu não consigo medir, acho que ela pode ser gigantesca, né? A transformação que a gente vai ter. E ele vai falar, nossa, eu vivi o período de maior transformação que a história já teve até agora. É verdade. Eu não consigo dizer se isso vai ser um fato. O próprio ou Neuralink, né? A gente está chegando numa possibilidade de interação real homem-máquina. Aquilo que a gente via dos ciborgues lá dos filmes de futuristas da nossa geração, está chegando muito perto de uma coisa assim, que a gente está otimizando as nossas capacidades. Porque agora... Meu ponto de vista, mas antes de eu trazer a tua visão disso, eu acho que o maior desafio hoje do ser humano é conseguir lidar com o seu ritmo de aprendizagem, isso que a gente estava falando no começo do nosso episódio, e lidar com o seu próprio material emocional enquanto ele vê essa quantidade absurda de informação para a sua tomada de decisão. Então, eu vejo que essa enxurrada de informações, seja por essa telinha que agora sabe cada vez mais sobre nós, seja sobre as interações que a gente vê e acontece, as tecnologias que estão chegando no nosso meio, como é que a gente se direciona, como é que a gente coloca cada hora da nossa vida organizada para isso, né?
Então, junta tudo agora, Mar. Só, Marcelo, claro. Só antes de você pegando um gancho nisso, Ali, eu tenho um ponto de preocupação com a frustração. Porque é muito fácil, se você não tiver substância no teu conhecimento, de você olhar para isso que você comentou e se frustrar. Porque aqui, a maioria das coisas que são colocadas são as coisas boas. Isso. Só as vitórias, só as conquistas. As projeções, né? E muitas vezes até ilusões, que a pessoa faz questão de colocar ali o que ela deseja e não o que ela é, ou o que ela tem. Né? Só que isso acaba, de alguma forma, talvez coletivamente, passando assim, olha, o mundo é ideal, o mundo tá bom. E o mundo tá caindo aos pedaços, problemas de drogas nos Estados Unidos, guerras que a gente está vendo na Europa ali, que não acaba. De toda parte. E assim, o mundo não tá legal. A gente tá com muito problema. Né? Político, econômico, social, a gente tá com muito problema. Mas você olha para isso aqui, o mundo é perfeito. Como eu lido com isso? E aí, assim, não é só os jovens. Eu vejo quase que todas as gerações, né, querendo também estar bem ali, querendo também... Eu preciso fazer algo também, senão... Né? Então, esta frustração é o que mais me preocupa. Que profundo, Éden. Que sabe a maneira como tu traz isso. Porque a gente tá com dificuldade de perceber toda essa questão coletiva e saber que a gente é um indivíduo no meio desse coletivo todo. Então a gente não quer se apagar diante dos dramas e dificuldades coletivos, mas a gente é só um. Então eu acho que hoje tu traz aqui uma outra dificuldade gigantesca. O que eu faço na minha realidade, no meu mundo, no meu dia a dia, para melhorar a situação que está acontecendo no conflito lá no Oriente Médio? O que eu posso fazer? Então, são dificuldades aí bem existenciais até. E aí, Mar, agora eu quero ver tu juntar. Tá ficando cada vez pior ele fazer o juntado de tudo. Não é o resultado. Eu também eu tenho essa mesma sentimento que tu tens, Éden. Mas da tua primeira provocação lá atrás, né, de trazer, né, nós que vivemos, né, última era sem internet. O que tá por dentro desse ter vivido? Antes de chegar o Lotus, né, antes de chegar o WorldStar, antes de chegar... Como é que a gente fazia as coisas? A gente fazia lá no papel almaço, régua, escrevia lá, caneta azul, caneta vermelha. Caneta vermelha. Você tem que fazer Pesquisem 3, 4 aí, pessoal, vezes. papel almaço. Você tem que refazer 3, 4 vezes as contas, perder a conta na calculadora, ter que começar tudo de novo e fazendo aos poucos, anotando no papelzinho, né? Linear na mão. Na mão, coisas na mão, né? A gente teve que aprender a fazer análise de variância, né? Tinha os livros de estatística, etc. Onde eu quero chegar? A gente experienciava dificuldades. O fato de experienciar uma dificuldade, quando vinha uma ferramenta, um recurso novo, como uma planilha eletrônica, você falava, uau, nossa, quanta coisa dá para fazer com isso daqui que eu não fazia. A primeira vez que tu viu uma calculadora HP, hein, Mar? Quanta coisa, mas você vai dar valor ao recurso eletrônico porque você vivenciou a dificuldade. E o fato de você ter vivenciado a dificuldade, quando você se apropria de um recurso, você pode usar a sua criatividade, você tem um estímulo para usar a tua criatividade para tirar o máximo daquela ferramenta. E a gente foi fazendo isso. Cada nova coisa que aparecia, não era um uau. Uau! Mas por que é um uau? Porque você tinha um problema real e você conseguia enxergar o quanto aquilo poderia te ajudar a resolver aquele problema real. Não que a gente não tenha problemas, mas se a solução vem muito fácil, né, esse efeito uau, né, e o que eu vou poder fazer com isso? Sabe assim, eu tenho medo das pessoas se desmotivarem. Porque não precisa mais. Por isso que eu te falei, faz os 3 porquês, os 5 porquês, você vai ver se isso está gerando valor ou não, Marcelo. Que é exatamente isso. A pessoa não... Tá legal, eu fiz, tá aqui, resolveu, mas resolveu o quê? A dor de quem? O que ajudou? Aonde?
né? E é interessante que tu coloca lá no teu currículo propósito, né? Achei muito legal. Então, enxergar esse propósito, construir esse propósito, como é que eu me encaixo? Porque o que tu falou, Ali, o que eu vejo lá na televisão, o que eu vejo lá na internet? O conflito no Oriente Médio, o problema ambiental, mas isso é tão distante, né, do que eu E aí vem tenho pra aquela fazer, frustração, o que eu sou como pessoa que eu diante faço na minha disso. vida? Então a gente tem ali, não é que não temos problemas, a gente tem uma miríade de recursos, como é que eu junto a porca e o parafuso? Como é que eu engajo e motivo para eu ter... Então o que tu falou, Éden, meu papel social como é que eu encontro o meu papel social, já que as soluções estão todas aí? O que eu vou fazer? Quer saber? E como eu desenvolvo a minha equipe ou as pessoas que estão ao meu entorno, porque se você também aceitar que vai lá e dar um clique, né, você não está contribuindo. Sim. Agora, você tem que achar caminhos para ir, eu falo muito de desafio, mas para ir desafiando as pessoas, porque elas têm o potencial, elas são mais do que a cadeira que elas estão sentadas. É um ser humano, como é que você desperta isso? Como é que você engaja o cara? Então se você consegue provocar a pessoa para que ela veja que ela é capaz, cara, você ganhou teu dia. Show, maravilhoso. E aí já dá pra gente começar a pegar propósitos coletivos, mano. Acho que aqui a gente já pode fazer o gancho pra nossa rede. Então, quando a gente chega hoje, eu, o Marcelo, na Conexão IE, como membros da rede Conexão Empresarial, que está o Éden aqui da Consulpaz, também membro da rede Conexão Empresarial. A gente está começando a perceber aqui que uma das possibilidades de lidar com os imensos desafios e complexidade da nossa era é reunir redes de especialistas. Pessoas que fazem parte de organizações que trazem soluções que são para problemas complexos, para uma sociedade complexa e para engajamentos difíceis, que é o que a gente precisa aí para cada projeto. Então vamos pedir para o Arthur mostrar a rede aí? A gente vai ter a gravação da rede depois. Calma. Mas não quer dizer que a gente não vai falar sobre a rede. Tá me dando aqui o spoiler, agora eu não sabia. Mas sim, fazemos parte e acho que a rede é um dos caminhos. Então daqui a pouquinho a gente fala mais da rede. Para a gente poder levar. Né, eu já estava pronta para fazer a ponte. Fala então só isso, Éden. O que tu acha que ela pode contribuir? Eu acho que ela pode levar justamente para você ter soluções melhores, né, mais completas, soluções mais robustas, porque o mundo, a realidade está cada vez mais, eu não vou dizer complexa, mas diversificada. Você tem muitas variáveis, você tem muitas opções. Pode ser complexo ou não o nome disso, mas é que você tem muito mais. Outro dia eu estava falando, minha filha falou assim, passou um Fusca, ela falou, pai, que ano que ela tem uma brincadeira quando vê Fusca ou Kombi, ela dá um tapinha em mim e fala, Fusca, Kombi, aquelas brincadeiras de criança. E aí passou lá, eu falei, isso daqui deve ser da década de 50, por causa da traseira, o desenho. Pai, mas como que você sabe? Não é possível. Falei, é fácil, eu tinha 4, 5 carros quando era criança. Claro, era muito fácil. O poder que a gente tinha de gravar na nossa mente normal, né? Eu tenho 5 opções. Tinha lá o Fusca, o Opala, a Kombi, sei lá, né? A Brasília, o Chevette, tinha lá meia dúzia de carros, o Fiat 147, tinha lá meia dúzia de carros. Hoje, se você me perguntar quais são as marcas que tem no Brasil, eu não sei. Pois é. Tá certo? A gente tinha 3 montadoras, né? Hoje deve ter 50, sei lá. Né? Quantos modelos? Então, é completamente esta impossível. variedade é que tornou complexo a nossa realidade. Isso aí. Então, sozinho, a gente também já falou isso em algum momento, a gente não tem mais a resposta para tudo. É isso aí. Quando a gente se complementa, aí eu acho que começa a fazer a diferença e a gente pode ajudar e contribuir mais. Seja para um cliente, seja para a sociedade, seja para nós mesmos, membros da rede, um ajudando o outro. Isso aí. Então, acho que é nesse sentido, Ali. Eu acho que a rede, né, essas conexões, né, e desde que você adotou o nome conexão, né? Nós adotamos, a gente que teve ideia. Em economia, né, sempre o pessoal... Tudo se copia, nada se transforma. Né? Tudo se transforma, nada é realmente original. As linhas de teoria econômica mais recentes, que eu mais vejo sentido, são baseadas, né, na biologia. Então, se você pegar, né, o Darwin, que ele oferece lá um modelo de evolução,
como é que é o modelo de evolução do Darwin, né, e seleção natural depois? Para você evoluir na teoria darwinista, você tem que ter a interação, você tem que cruzar. É do cruzamento, né, que ao nascerem ideias desse cruzamento, uma ideia vai ser diferente, vai haver uma mutação. Alguém vai chegar ali com uma forma diferente de pensar que, dada a seleção natural feita pelo mercado, vai ser mais adaptada e vai, né, E aí, triunfar. quem é que faz essa junção do Darwin aí com a economia? Então, eu não vou nem falar de economia. Tem um artigo, um texto porque artigo é o que vocês fazem. Sim. A gente faz uns textos aí A de gente vez em também quando. faz né? ultimamente artigo, mas é texto. Tem um texto que acho que foi 2016 ou 2017, que eu falei do CSC, que ele é evolutivo, adaptativo e resiliente. Olha E lá. ele só tem, o modelo só tem o sucesso, diferente do downsizing, da reengenharia, porque ele virou um darwinista. Sim. Ele vai evoluindo e se adaptando às novas tecnologias, às novas necessidades e surgindo novas oportunidades. Ele passa a fazer coisas que estavam fora do seu escopo ou que não faziam sentido para o modelo antigo. Ele foi surgindo aí através dessa evolução e dessa adaptação. E o que é o legal, do CSC? Olha só, vamos pegar o exemplo do CSC, Eden, lá na Gerdau, que você ajudou a implantar isso. Sem o CSC, a empresa A do grupo tem uma área de contabilidade, a empresa B do grupo tem uma área da contabilidade, a empresa C do grupo tem uma área da contabilidade. Tenho várias áreas de contabilidade. O que eu faço? Coloco todo esse povo junto. E aí, Quando eu faço isso, eles começam a interagir e não é o seu jeito, não é o meu jeito. Quem sabe esse jeito novo? Então, quando você pega essas pessoas e faz essas pessoas cruzarem umas com as outras suas ideias, né? No caso da seleção natural do Darwin era a reprodução, né? Quanto mais houver, né, reprodução, maior a chance de a nova geração trazer uma adaptação que vai ser bem sucedida. Show. Mas até isso acontecer, o que você tem que focar? Na interação, na interação, na interação. Então, um CSC, um time, uma rede de parceiros, ele vai ser tão melhor sucedido quanto mais a gente colocar oportunidades de interação e desenvolver projetos conjuntos, ideias conjuntas. Começa tímido, né? Começa devagarinho, mas quando a pessoa vê, olha, deu certo, também quero brincar disso, né? Também quero brincar disso. Vamos errar? Vamos errar. Muitas das ideias, né, vai para o arquivo redondo que a gente brinca, né, que vai lá para o arquivo redondo é o cesto de lixo, né? Muita ideia vai acabar no arquivo redondo, né? Mas nossa, uma ideia que vier, né, o unicórnio das ideias que vier vai ser assim fantástico. Legal. E essa é a parte, né, eu acho que esse é o segredo, é isso que quem se o líder transformador, que o cara que produz sentido, é o cara que favorece essa interação de ideias entre as pessoas. Muito bem. E a rede vai beneficiar justamente os clientes que se utilizarem dessa rede. Muito justamente bem. por esse agregado todo. Na nossa a tela, rede, pessoal, é a rede de conexão empresarial, né? A gente vai até depois botar um filmezinho específico da rede, né? Mas todos vocês já estão convidados a seguir nas redes sociais da Consupaz. Tá aparecendo ali. Ó. Isso que legal. Esse é o site da Rede de Conexão Empresarial. Rede de Conexão Empresarial. Mas aí vocês seguem lá na Consupaz, né? Segue lá na Conexão IE, né? E nas mais de 10 empresas que já estão conectadas. Pode baixar a tela aí, Arthur, pra gente vendo, ó. A gente vê que tem ali, começa a aparecer. Põe nos logos das empresas, Arthur, né? Pra gente mostrar todo mundo que está conectado aí, ó. Conexão da rede empresarial, Rede Conexão Empresarial, que legal, então, ó. A Arca IT, Burf IT, a nossa Conexão IE, Constat, a Consupaz, Farofa. Fernando ficou Fernando Manuel de Oliveira mesmo, ele alterou a Force Decision, F2S, Fusion e a Qualitor. E já está vindo gente nova, né? Aprovamos aí essa semana. Vem aí uma empresa de supply aí, depois a gente inclui aí e divulga. E essa é a tendência, né, Eden? Cada vez mais a gente conseguir interagir. E encorpar isso, deixar robusto, né? Para que a gente se complemente, que um ajude o outro e a gente atenda melhor o nosso mercado. E você vê, né? É uma ideia tão antiga quanto
sei lá o quê. Quando a gente começou a trabalhar, a gente falava da engenharia simultânea. Lembra da engenharia simultânea? Eu acho que eu devo ter algum material ainda que você desenhou ali. Que legal, gente. A tal da engenharia simultânea. Qual que era a ideia mais simples da vida, né? Ficava aqui o pessoal, os engenheiros, criando solução. Só que eles não conversavam com os fornecedores das partes e peças e nem com o cliente, né? Sim. Aí, ó, junta a engenharia do cliente, junta a engenharia do fornecedor, junta a tua engenharia e vamos fazer uma tal da engenharia simultânea. O que é isso? É uma rede, né? É uma rede. Então, Trabalho você em vê que rede. nada se E quando a cria, gente tudo se considera copia. as nossas redes neurais e tudo que o trabalho emocional se faz dentro das empresas, quando a gente vai para os treinamentos, a gente promove redes ali também. Então, não tem outro jeito de conseguir lidar com o tamanho das possibilidades, que eu estou chamando aqui de complexidade, com as variadas possibilidades do mundo que está aparecendo por aí. Os problemas estão aqui. Se todo mundo tiver clareza dos problemas e todo mundo tiver uma predisposição facilitado por um líder transformador ou por um facilitador externo, por uma consultoria de algum membro da rede, fala, não, vamos ajudar, vamos pensar junto, cara, você tem os recursos ali. É como tirar o melhor dos recursos. Muito bem. Agora, como é que a gente faz essa saída com o Éden? A palavra dele, né? Agora a palavra, o espaço é do Éden. Coloca, Éden, o que você gostaria de dar de recado final para o pessoal que quer encontrar a Consulpaz, quer encontrar o Éden, onde é que acha o Éden e a Consulpaz? Deixa o teu recado final aí para o pessoal. Bom, eu estou nas redes sociais, né? Em todas aí, a gente está no LinkedIn, está no Insta, está no Face, enfim, estou em todas as A gente vai deixar redes todos sociais. os acessos aí também. A Consulpaz a gente vai encontrar também no YouTube, em podcast, no LinkedIn. O nosso site é o www.consulpaz.com, né? E aí você pode encontrar um pouquinho. Falando da Consulpaz rapidamente, ela claro. tem 4 grandes áreas de atuação. A gente tem uma área de serviços compartilhados, onde a gente ajuda desde a implementação, a remodelação, modernização, enfim, o que precisar para o mundo de serviços compartilhados. A gente atua muito em processos, otimizando, remodelando, criando, estruturando os processos, todos os processos da organização. A gente faz gestão da mudança, né? Então a gente acabou incorporando esse serviço, porque tanto implementando o CSC quanto o último pilar que eu já vou falar, a gente tinha uma necessidade grande de ajudar as organizações nesse processo de mudança, de transformação, deixá-las prontas para aceitar um modelo de gestão novo, que é o CSC, ou um modelo de tecnologia, um RP novo, né? E o quarto pilar que a gente atua é apoio na implementação de RP. Aí a gente usa justamente esses outros 3 serviços. Então, estou trocando meu SAP, estou trocando meu Oracle, estou trocando meu TOTS. A gente ajuda com gestão da mudança, com redesenho de processos, para facilitar a implementação. Então, isso é um pouquinho do que a Consulpaz faz aí. E agora, junto com a rede, né, a gente vai ter um leque aí muito maior de opções aí para isso. Que legal. Como mensagem final, assim, eu acredito muito nas pessoas. Eu acredito que as pessoas são capazes de fazer grandes transformações, né? O que às vezes a gente precisa criar e ajudar é criar um ambiente onde ela se sinta segura o suficiente para ela trazer as aspirações, para ela colocar as ideias, para ela poder contribuir. Porque todos nós temos, de verdade, assim, eu acredito nisso, como contribuir. Então, eu acho que o desafio do líder transformador, né, está em conseguir criar esse ambiente, aportar ferramentas, criar uma condição para que as pessoas possam aflorar o que elas têm. Porque todos nós, sem exceção, podemos contribuir de forma significativa em qualquer processo. Que show! Que lindo, hein, Mar? Muito bem. Eu adorei esse nosso bate-papo. Já Eu passou também. uma hora, Arthur, né? Já passou. Não Já- percebi. Nem percebemos, mas já passou uma hora, foi maravilhoso. A gente vai ter muito ainda a trocar com o Éden na nossa rede, no que vier aí adiante. Mais alguma coisa, Mar, que tu queira encerrar para nós? Não, eu adorei também o bate-papo, agradecer, né, a presença Agradecer a do Éden, presença. né, e que legal, né, você que vai ouvir isso ainda, né, a gente ainda vai fazer a chamadinha, Uhum. que legal esse conceito de liderança transformadora, Éden. É verdade. Isso que a gente está precisando na veia. Eu achei muito inspirador, me tirou da ideia só do nosso tema do mês para os indivíduos
e trouxe uma perspectiva completamente diferente, né? Para a gente trabalhar a otimização de resultados. A orientação para o resultado precisa de um líder transformador. Precisa de um líder transformador. A coragem de ser um líder transformador. Ó, o próximo artigo aí do isso aí. Porque precisa ter coragem, precisa ter coragem. E não é simples, né? Sabemos disso. Não é simples. Mas tendo a coragem, tendo a vontade, né, você fazendo um pedacinho disso já ajuda a transformar. É verdade. Então tá, muito obrigada, Éden, obrigada, Marcelo, e você que nos ouviu até aqui. Um abraço e até o próximo Arena IE.